Fala galera, tudo bem? Eu sou o Igor Medrado, curador da Biblioteca Nerd, e esse aqui é mais um guia cronológico de quadrinhos que é do personagem Capitão América, o Sentinela da Liberdade, um dos personagens mais importantes da Marvel. E eu vou explicar para vocês em arcos para facilitar um pouco mais o entendimento de vocês. Então, roda a vinheta. E nada melhor do que começar pela origem do Capitão América, que é a fase do Jack Kirby e do Joe Simon, os criadores do Capitão América, que foi em 1941, o Capitão América número 1. Aconteceu esse marco na história dos quadrinhos, porque o Capitão América ele começou como um personagem de propaganda política na Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, e é uma capa emblemática do Capitão América dando um soco no Hitler, e ele surgiu mais como esse personagem de propaganda. Só que essa história do Capitão América, ela é bem bobinha, assim, como um quadrinho antigo, né? Mas só que alguns acontecimentos dessa primeira edição do Capitão América estão até hoje, né, na origem do personagem, como a questão do soro do super soldado, a questão o Bucky, a questão também a personalidade do Capitão América mudou bastante, mas aquilo dele ser um patriota, tudo ainda permanece desde essa origem aí. E claro, o Caveira Vermelha, um dos maiores, o maior vilão do Capitão América, ele surgiu nessa edição. Então são alguns pontos que começou com essa fase, né, de 1941, essa origem, estão até hoje esses detalhes assim que o Capitão América tem, né? E após a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de heróis, assim, como Capitão América, outros do tipo, tiveram seus títulos cancelados, porque como eu disse para você, o Capitão América ele surgiu como um personagem de propaganda política, né? E após a Segunda Guerra Mundial já não tinha tanto esse impacto, né, na indústria dos quadrinhos e nos próprios leitores. Aconteceu que o título foi cancelado e o Capitão América voltou mais de 20 anos depois, em 1964. E ele voltou em grande estilo porque foi na revista dos Vingadores número 4, que é tido aí por muitos como a origem oficial dos Vingadores. Depois o Capitão América entra para esse grupo dos Vingadores. O Stan Lee, né, na época, e o Jack Kirby ressuscitam o personagem nessa revista da seguinte maneira: o Homem de Ferro e o Hank Pym, eles encontram um bloco de gelo que acontece que tá lá nesse bloco de gelo o Capitão América. E isso mesmo, foi um jeito que lá atrás deram de matar o Capitão América. Foi que ele e o Buck estavam numa missão indo pro Ártico, e acontece que o avião caiu e deram como mortos os dois. E aí anos depois, o Homem de Ferro consegue encontrar numa missão que os Vingadores estavam fazendo, encontram o Sentinela da Liberdade, e eles conseguem reviver o personagem, né? Reviver o Capitão, e aí aquela imagem emblemática do Capitão na linha de frente, com os Vingadores atrás, e é do Avengers número 4, e é tida aí por muitos como essa origem do personagem. E nos anos 70, o Capitão América ele já foi para umas histórias um pouco mais densas e com o tema mais político. E foi daí que surgiu um grande arco, né, do Englehart, que foi chamado Império Secreto de 1974, que é muito importante porque o Capitão América está muito mais amadurecido, porque as pessoas leigas identificam o Capitão América como se fosse um personagem patriota, super patriota, manipulado pelo governo. Não, não é. O Capitão América é um personagem muito mais que isso, e foi isso que o Englehart quis mostrar. Pois acontece que o Capitão América ele estava investigando uma organização secreta, né? E tudo isso
ele foi desenrolando a história e para chegar, e quem estava comandando essa organização secreta era nada mais nada menos que o próprio presidente dos Estados Unidos. E nisso que o presidente é descoberto, ele comete suicídio. E é uma história bem pesada, mas mostra esse lado do capitão que, por um breve momento, ele desacredita do país dele, desacredita da política e ele deixa de lado de ser super-herói. E por um tempo ele não é mais o Capitão América que a gente conhece. Claro que depois ele volta a ser o Capitão América que conhecemos, mas isso serviu de inspiração para muitos outros roteiristas anos depois. E depois dessa fase, o Englehart, como disse, essa inspiração foi grande porque nos anos 80, mais preciso de 87 e 89, Mark Gruenwald, ele fez um arco muito bom que é chamado Nunca Mais, que acontece que o governo ele dá a entender que o Capitão América ele é uma arma do governo. Por quê? Porque ele foi um projeto do super soldado que injetou o soro nele e o governo quer que ele seja uma máquina, um utensílio em algumas guerras, algumas missões do governo. Não enxerga um capitão como um ser humano. E nisso o Capitão América ele não concorda e o governo dá um ultimato para ele. Ou você vai servir pra gente, ou você não vai poder mais ser o super-herói. E nisso o Capitão América ele entrega o manto e o escudo do personagem e ele só vira Steve Rogers. E aí depois ele usa uma roupa toda preta com um símbolo no peito dos Estados Unidos só chamado de Capitão. E nisso o governo dá o uniforme do Capitão América e o escudo para o Super Patriota, chamado o John Walker, chamado Super Patriota. E no início ninguém percebe essa mudança, né, que trocou do Steve Rogers para o John Walker. Mas com as atitudes do John Walker de ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não passa a paz, uma pessoa que prefere a violência acima de tudo, o Capitão América ele vê que essas atitudes estão prejudicando as pessoas e nisso ele decide confrontar o John Walker, o Super Patriota. E acontece um dos arcos mais aclamados do personagem, que também dá essa coisa mais pesada, dá essa história mais política e dá uma amadurecida ainda mais no personagem que a gente conhece, que é o Capitão América, reforçando que o personagem ele não é um lacaio do governo. O Capitão América é a ideia do quê? A ideia de liberdade e a ideia de todo mundo, todas as pessoas serem iguais, tá? E ele trata a essência do Capitão América, que torna um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, é trabalhado muito forte nesse arco que o Grunwald mostra. E depois, muitos anos depois, nos anos 90 já, em 1991, o Fabio Incenza, ele dá uma nova origem para o personagem, né? E aí é recontado novamente a origem do Capitão América, só que de uma maneira bem mais atual, de uma maneira que inclusive o filme do Capitão América utilizou, né? Que é uma maneira mais atual, como que foi feito o soro, o Steve Rogers não passar em vários testes, né? E isso o filme utilizou, deixar aquilo não de uma maneira tão bobinha, né? Foi de uma maneira bem mais atual e que foi muito elogiada, né, na época e que é tido também como uma ótima origem aí para você começar a ler o personagem, que já é uma leitura mais atual e você não fica, não dá esse choque para você se você lê uma história de 1945, por exemplo. E agora eu vou para os anos 2000, mais precisamente em 2005, que começa a fase de Ed Brubaker, que é tido aí como o maior escritor do Capitão América. Ele fez clássicos da atualidade do personagem. E ele começa com o Tempo Esgotado, de 2005, que mostra como que é um homem viver fora da sua realidade de tempo, né? Como que
acontece os efeitos psicológicos no Steve Rogers, ele é tratado isso de uma maneira maestral, assim, é muito legal, e mostra também o Buck voltando, e ele faz nada mais nada menos que o Buck, o Soldado Invernal, que aí se você já conhece, inclusive a Marvel já fez filme, né, Capitão América Soldado Invernal, e é graças ao Ed Brubaker que ele deu essa maturidade pro Buck, o sidekick do Steve Rogers, que morreu há muito tempo. Ele volta e acontece que ele não morreu, foi o exército soviético resgatou ele e fez uma lavagem cerebral na cabeça dele e colocou um braço, e ele tinha perdido o braço, colocou um braço de mecânico no lugar, né? Então ele deu essa coisa bem mais pesada, uma coisa mais adulta, e fez os fãs do Capitão América amar cada página desse título aí do Ed Brubaker. E o Ed Brubaker, ele fez em 2007 um título muito legal, que foi um encerramento do personagem, que é chamado Capitão América Morte de um Sonho. Tá? É um título muito triste de você ler, né? É muito bom, mas também é muito triste porque ele mata o personagem Capitão América de uma maneira espetacular, né? Que acontece e ele morre, e depois vai mostrar o impacto que o Capitão América tem para a comunidade dos heróis da Marvel, como que ele era um líder, como que esse personagem era de grande importância, porque quando ele morre meio que desaba todos os personagens, você vê a reação do Homem de Ferro, você vê a reação do Homem-Aranha, como que ele era visto pelos personagens. Então, quando você lê essa HQ, você vê essa importância que o Capitão América tem, né? Bom, eu citei a fase do Ed Brubaker, que eu repito que é o melhor roteirista do Capitão América, mas em meio a esse tempo, mais precisamente em 2006, o Mark Millar ele fez o Guerra Civil. Tá? O Guerra Civil ele é a briga do Capitão América contra o Homem de Ferro, e também o Capitão América teve uma importância muito grande nesse título, né? E também é um dos clássicos atuais dos quadrinhos, né? Que mostra o Capitão América contra, mais uma vez, o governo, e o Homem de Ferro é a favor do governo, a regularização dos heróis, todo o governo saber a identidade secreta dos super-heróis, de todos os super-heróis. O Capitão América é contra isso, e acontece esse embate dos dois, e alguns heróis decidem ficar do lado do Capitão, outros do Homem de Ferro, e é tido aí como uma HQ sensacional. E atualmente o Capitão América viveu uma polêmica aí, né, em 2016, 2017, que foi o Secret Empire, o Império Secreto, né, que o Capitão América ele é um agente da Hydra, é isso mesmo. Acontece que na caça do cubo cósmico novamente, do Caveira Vermelha, ele volta no passado e ele consegue alterar, fazendo com que o Capitão América fosse um soldado alemão e ele sempre ele fosse um servo do nazismo, tá? E aí teve uma grande rejeição, né? Porque pegar um personagem e transformar dessa maneira teve uma rejeição muito grande. E a história fica cada vez pior, que foi feito o seguinte, que o Capitão América sempre foi da Hydra, e o Capitão América que a gente conhece foi uma alteração que o cubo cósmico fez, os americanos fizeram, né? Foi uma alteração, e que aquilo, o Capitão América originalmente, ele sempre foi um soldado da Hydra, ele nunca foi dos Estados Unidos, e permaneceu desse jeito, ele permaneceu como um soldado da Hydra até o final do Secret Empire. E acontece que em 2017 já mostra também que foi tudo uma mentira, né? Que aconteceu que esse Capitão América que a gente conheceu agora da Hydra, ele nunca, um fragmento da mente dele ainda era o Capitão América que a gente conhecia, e ele consegue
com esse fragmento voltar no tempo e conseguir lutar esse Capitão América da Hydra contra o Capitão América que a gente conhece. Foi uma confusão inteira, mas foi um jeito da Marvel arrumar esse erro que eles fizeram com o personagem, e mostra o Capitão América dando um soco no Capitão América da Hydra e voltando ao estágio de origem do personagem e o Capitão América que a gente conhece, ainda bem. Mas muito legal fazer essa retrospectiva aqui do Capitão América, mostrar a origem do personagem, como que ele foi moldado até o Capitão América que a gente conhece, né? De um personagem de propaganda política a se transformar no famoso Sentinela da Liberdade. Esse é mais um fim de um guia cronológico, dessa vez do Capitão América. Se você gostou, se você quer ver o guia cronológico do seu personagem favorito, digite aqui nos comentários, tá? E quem sabe pode ser o seu no próximo guia cronológico. Se você gostou desse conteúdo do Capitão América, dessas indicações, você quer uma indicação do Capitão América exclusiva para você, clique nesse link e entre em contato aqui com a gente, e a gente vai conversar com você e vai preparar uma indicação exclusiva para você do Capitão América. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.